Eu decidi compartilhar essa experiência para encorajar você que talvez esteja orando há tempos, esperando por um sinal de Deus, ou se perguntando se Ele realmente ouve. Eu quero que você saiba: Deus está vivo, e Ele está mais perto do que a gente imagina. Tudo começou porque eu comecei a ouvir muitos testemunhos de pessoas que tiveram encontros reais com Deus. Isso mexeu comigo, mas um, em especial, me marcou muito. Era de um homem indiano que contava que, depois de pedir a Deus com todo o coração por um encontro, começou a viver algo sobrenatural. Ele dizia que Deus o levava espiritualmente para outros lugares e que ele tinha visto o céu. Quando eu ouvi aquilo, algo dentro de mim se acendeu. Então eu pensei: se Deus fez isso com ele, ele pode fazer comigo também. E foi aí que eu tomei uma decisão. Eu queria buscar a Deus de verdade. Durante uma vigília de oração em grupo, eu comecei a orar. E quanto mais eu orava, mais eu sentia algo diferente no ambiente. Era como se o céu estivesse se aproximando. Meu coração queimava e de repente eu senti que o Espírito Santo me tomou de uma forma que eu não consigo explicar. Foi nesse momento que eu entrei em um estado espiritual. Eu já não estava mais consciente como antes. Era como se o meu espírito tivesse sido puxado para outro lugar e eu perguntei: Espírito Santo, onde eu estou? E ele me respondeu com uma voz doce e firme: você está no terceiro céu. E foi aí que tudo começou a mudar na minha vida. Quando eu fui levado ao terceiro céu, tudo que eu conhecia como real perdeu completamente o sentido. Sabe quando você sonha com algo tão vívido que ao acordar demora para acreditar que não está mais lá? Mas nesse caso não era sonho. Eu senti com cada parte do meu espírito que estava em outro lugar. Um lugar onde o tempo não existe, onde tudo é vida, onde a glória de Deus não apenas se vê, ela se sente. Como um fogo que arde, mas não queima. Como uma água que sacia, mas não molha. Como um vento que te toca por dentro. Era mais do que qualquer coisa que essa terra pudesse mostrar. Eu estou compartilhando isso com você porque eu sei que tem muita gente cansada. Gente que tem orado, jejuado, buscado, chorado de madrugada e muitas vezes pensa: será que Deus está mesmo ouvindo? Será que Ele está vendo o que eu estou passando? Eu quero te dizer agora: Deus está ouvindo. Eu vi, eu experimentei com meus próprios olhos, com meu espírito, e posso te afirmar com toda convicção: cada oração é recebida no céu. Nenhuma é ignorada. Nenhuma. Quando fui levado para lá, a primeira coisa que me chamou a atenção foi um círculo gigantesco. Era como o tamanho de um campo de futebol, ou até maior, mas não era de grama ou terra. O chão brilhava como se fosse feito de cristal puro, refletindo as luzes douradas que vinham do alto. No centro desse círculo estavam eles, os 24 anciãos. Aquilo me fez tremer por dentro. Eu já tinha lido sobre eles no livro de Apocalipse, mas ver com os meus próprios olhos foi algo que paralisou tudo dentro de mim. Eles estavam em posição de adoração, todos vestidos com vestes brancas, resplandecentes, mais puras que qualquer neve que você já tenha visto. Em suas cabeças, coroas de ouro reluziam como o sol do meio-dia. Mas mesmo com toda aquela majestade, não havia orgulho neles. Havia entrega. Eles diziam sem parar, com vozes poderosas e suaves ao mesmo tempo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Era um cântico sem fim, mas também sem cansaço. Era como se, a cada vez que repetiam Santo, uma nova revelação da glória de Deus se abrisse diante deles. E por isso não paravam de adorá-lo, porque a cada segundo ele se mostrava ainda mais digno. A presença que saía dali era tão intensa, tão densa, tão viva, que tudo em mim se curvou. Eu não conseguia ficar de pé. Meus joelhos se dobraram automaticamente. Meu corpo espiritual se prostrou. Era como se meu espírito soubesse sem precisar pensar: aqui é solo santo. Aqui não há espaço para vaidade, para dúvida, para orgulho. Aqui só existe o Rei. E foi então que eu vi algo que até hoje me deixa sem palavras. E olha, eu sou alguém que gosta de falar, gosto de descrever, mas diante disso, não há palavras suficientes. 4 criaturas celestiais estavam posicionadas ao redor do trono. Não eram como os anjos que imaginamos em filmes ou pinturas. Eram criaturas vivas, imponentes, cheias de glória, cheias de olhos. Sim, olhos por toda parte. Nos rostos, nas costas, nas asas. Era como se nada escapasse aos seus olhos,
como se eles enxergassem o visível e o invisível, o passado e o futuro ao mesmo tempo. A primeira criatura tinha rosto de leão, majestosa, feroz, mas também serena. Representava o rei, a autoridade de Deus. A segunda, como uma águia em voo, com asas abertas, olhar penetrante, mostrando a visão celestial que vê acima das tempestades. A terceira tinha rosto humano, e havia ternura em seu semblante, como se compreendesse profundamente a humanidade. A quarta era semelhante a um bezerro, símbolo de força, de sacrifício, de serviço. Cada uma dessas criaturas carregava um vaso, mas não era um vaso comum. Parecia uma espécie de entranha de cristal, pulsante, viva, e dentro havia pergaminhos enrolados, rolos antigos, sagrados. Quando meus olhos pousaram sobre aqueles pergaminhos, meu coração disparou. Eu soube, como se uma voz dissesse dentro de mim: essas são orações. Sim, exatamente isso. Cada rolo, cada pedaço de pergaminho, era um pedido feito aqui na terra. Cada clamor, cada súplica, cada Senhor, me ajuda, que alguém sussurrou no escuro do quarto. Cada Deus, eu não aguento mais, dito no meio de uma dor. Cada intercessão feita por um filho, por uma cura, por uma libertação. Tudo estava ali, recolhido, registrado, guardado. E o mais impressionante era a forma como essas criaturas celestiais apresentavam esses rolos diante do trono. Não era de qualquer jeito. Não era uma entrega mecânica. Era reverente. Era sagrado. Elas se curvavam, se ajoelhavam e diziam: Tu és digno de abrir este pedido de oração. Aquilo me quebrou por dentro. Porque pensa comigo, o Criador do universo, o Deus de toda a eternidade, o Santo dos Santos se inclina para ouvir o que nós falamos com os lábios trêmulos aqui na terra. Ele não apenas ouve, ele considera digno. Digno de abrir, digno de agir, digno de responder. Nesse instante, um aroma começou a invadir aquele ambiente. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Era doce, mas não enjoativo. Era suave, mas envolvente. Era como se a essência da adoração tivesse cheiro. E aí eu entendi. Aquele perfume era das orações. Sim, cada oração feita com sinceridade sobe como incenso ao céu. E lá, vira perfume. Um perfume que preenche o trono de Deus. Um perfume que agrada, que toca, que move o coração do Pai. Eu caí de joelhos. Me senti tão pequeno e, ao mesmo tempo, tão amado. As palavras começaram a sair da minha boca sem que eu planejasse. E eu cantei. Eu cantei um canto de adoração. E ali, naquele canto, eu me senti parte do céu. Não como um espectador, mas como um adorador entre tantos outros. Como se minha voz se juntasse às vozes dos anciãos, dos anjos, das criaturas, em uma só melodia que não para nunca. O ambiente era indescritível. Pedras que pareciam feitas de fogo congelado, que brilhavam por dentro. Luzes que dançavam, como se obedecessem a uma sinfonia invisível. Havia som em tudo. Até o chão parecia cantar. Não havia sombras. Tudo era luz. Mas uma luz viva, uma luz que não cega, mas que cura, que revela, que penetra. Uma luz que te conhece. E mesmo com tudo isso, o que mais me impactou foi saber que, em meio a tanta glória, Deus reserva um lugar especial para a nossa oração. Isso me fez refletir. Como podemos pensar que nossas orações são pequenas demais? Como podemos achar que nossos gemidos não fazem diferença? Quando você ora, o céu silencia. Quando você ora, o trono se ilumina. Quando você ora, há perfume subindo. E mesmo que você não veja aqui agora, no céu já está registrado. Eu vi quando um dos rolos foi aberto. Era como se a luz do trono piscasse, pulsasse, vibrasse. E naquele momento, uma resposta era liberada. Uma resposta que viria à terra no tempo certo. E o que me deixou ainda mais emocionado foi perceber que as criaturas celestiais sorriam. Sim, havia alegria em ver uma oração ser respondida. Como se cada resposta fosse uma celebração no céu. Uma vitória. Uma revelação do amor de Deus em movimento. E aí eu pensei, quantas vezes a gente ora, e por não ver resposta imediata, a gente para? Quantas vezes desistimos na véspera da resposta? E eu quero te perguntar com todo carinho,
Será que você não está prestes a ver sua oração se tornar um perfume no céu? Será que você não está a um clamor de distância de ver o trono se mover? Desde aquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais orei da mesma forma. Agora, quando dobro meus joelhos, eu me lembro daquele chão de cristal. Me lembro das coroas, dos rolos, do aroma, das criaturas. Eu sei que mesmo que ninguém aqui veja ou reconheça, há um Deus no céu que está recebendo, que está se inclinando, que está respondendo. Então eu te digo com todo o meu coração, não pare, não duvide, não se cale, ore, chore, louve, interceda, porque o céu está ouvindo. E quando o céu ouve, a terra sente. Sabe, quando eu conto isso, minha experiência, muitas pessoas acham que eu estou inventando, que é exagero, que é coisa da minha cabeça, que talvez eu estava sonhando ou imaginando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus não faz nada pela metade. Ele sabia que um dia eu ia precisar abrir a boca e testemunhar. Ele sabia que muita gente estaria orando, jejuando, esperando uma resposta, e que talvez você, que está me ouvindo agora, fosse uma dessas pessoas. Alguém que clama, mas se pergunta: será que Deus realmente escuta minhas orações? Então, ele me mostrou algo. Algo que até hoje me deixa impactado. Algo que confirmou para mim, sem nenhuma sombra de dúvida, que tudo o que vivi foi real. Enquanto eu ainda estava no céu, em meio àquela glória indescritível, Deus me mostrou algo muito específico. Não foi só uma visão geral. Não foi só um sentimento. Foi algo claro, objetivo e pessoal. Ele me mostrou as orações de um jovem chamado Josué. E você não tem ideia do que isso significou para mim. Josué estava com a gente naquela vigília de oração. A mesma em que eu fui arrebatado. Ele era quieto, ficava no canto dele, orando com o caderninho na mão. Eu mal conhecia ele. Sabia o nome e o rosto. Só. Mas lá no céu, quando eu fui arrebatado, Deus me permitiu ver os pedidos de oração de Josué, como se estivessem escritos em folhas diante de mim. Eram como rolos de pergaminho, mas muito mais organizados do que qualquer coisa que você já tenha visto aqui na Terra. Cada pedido vinha com uma luz ao redor. Uma luz viva, que pulsava, como se as palavras estivessem respirando. E mais, havia uma voz que não era como a nossa. Era como se o próprio Espírito estivesse sussurrando as respostas de Deus para cada oração. Enquanto eu lia aqueles pedidos, sim, eu lia, como se eu entendesse a linguagem do céu sem nunca ter aprendido, eu sentia o Espírito me fazendo compreender. Esse pedido foi feito ontem. Esse aqui, há 3 meses. Esse, ele escreveu no caderno e chorou. E a resposta vinha junto. Algumas respostas eram instantâneas. Será feito. Outras eram mais profundas. No tempo certo, porque estou trabalhando no caráter dele. E algumas, confesso, eram duras. Ainda não. Não da forma como ele pediu. E sabe o que eu fiz? Eu comecei a escrever. Sim, mesmo lá, no céu, eu senti como se minha mente se abrisse e comecei a registrar mentalmente cada ponto. Quando voltei, assim que consegui ficar sozinho, escrevi tudo no meu próprio caderno, palavras por palavras. E com medo de parecer maluco, ainda fiquei na dúvida se devia falar com Josué. Mas algo em mim queimava. Deus não teria mostrado aquilo à toa. Esperei a vigília seguinte. Me aproximei dele e perguntei: Josué, você costuma anotar seus pedidos de oração? Ele, meio desconfiado, respondeu que sim. E quando eu pedi para ele me mostrar o caderno dele, ele ficou me olhando, paralisado. E aí eu tirei o meu e comecei a ler o que tinha escrito. E ele começou a chorar. Um choro que não era de tristeza, era de choque, de reverência. Cada ponto de oração que eu tinha escrito no meu caderno batia com o que ele havia orado, ponto por ponto. Até aqueles que ele nunca tinha dito a ninguém, só escrito. E ele me disse: esses eram os pedidos que eu fiz naquela noite em que você ficou ali quieto, depois da oração. Eu estava orando silenciosamente, só escrevendo. Foi aí que caiu a ficha. Eu estava lá no céu, vendo em tempo real os pedidos sendo entregues diante do trono. Quer saber como eu sabia que era real? Porque não era só sobre Josué. Eu comecei a pedir: Senhor, me mostra os pedidos de fulano, de ciclano, das pessoas que estavam comigo. E ele começou a mostrar, como se fossem telas de luz se abrindo diante de mim. Cada um com seu nome, seu pedido, sua luta. E mais que isso, a intenção do coração. Porque no céu não se lê só palavras.
se lê intenções. Não é só o que você diz, é porque você está dizendo. E eu percebi. Nada passa despercebido. Nenhum sussurro, nenhuma lágrima, nenhum pensamento sincero escapa aos olhos dele. E então, eu entendi por que vi aqueles vasos com os pergaminhos nas mãos das 4 criaturas celestiais. Era como se eles recolhessem cada oração com extremo cuidado. Eles não corriam, não faziam nada com pressa, eles se moviam com honra, com reverência. Um deles, a criatura com o rosto de homem, segurava o recipiente como se estivesse levando um tesouro. E de fato, era. Ali dentro estavam os pedidos dos santos, os teus pedidos, as tuas lágrimas. E eles se ajoelhavam diante do trono, entregavam aqueles rolos e diziam: Tu és digno de abrir este pedido. Olha isso. No céu, nem mesmo a oração é aberta de qualquer jeito. Deus é tão santo, tão glorioso, que até ler o que você clama aqui na terra exige reverência. E o que me quebrou foi o que vi depois. Quando o pedido era entregue, uma luz envolvia aquele rolo e ele se abria sozinho, como se o próprio céu quisesse ver o que estava escrito. E então vinha o perfume. Sim, um aroma. Mas não dá para explicar com palavras humanas. Não era doce como mel, nem floral como rosa. Era celestial. Era como se cada oração tivesse um cheiro, e aquele cheiro subia diante do trono como incenso. Foi aí que entendi o que está escrito em Apocalipse 5:8. Cada um tinha uma harpa, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eu vi isso. Eu respirei isso. E deixa eu te perguntar, você tem orado? Tem sentido que nada muda? Tem jejuado e parece que está falando com as paredes? Eu entendo. Já me senti assim. Mas posso te dizer uma coisa com autoridade? Deus está ouvindo. As tuas orações não estão se perdendo no ar. Elas estão sendo recolhidas, uma por uma. Mesmo aquelas que você fez sem força, sussurrando. Até aquelas que você só pensou, mas não teve coragem de falar. Deus está recebendo tudo. Ele tem um sistema no céu, se é que posso chamar assim, onde nada se perde. Tudo é organizado, tudo é registrado, tudo é respondido. No tempo certo, da forma certa. Nossa, eu poderia passar o dia inteiro falando do que vi no céu. Eu ouvi muitos sons. Sons que não eram barulho, eram vida. E todas as criaturas, todos os anjos, todos os seres, estavam voltados para um só lugar. O trono de Deus. E no trono, no trono, havia uma presença, uma glória. Não dá para descrever. Você não consegue ver um rosto. É como se a própria luz tivesse forma, como se o amor tivesse forma. E você entende, esse é Deus. Não dá para se aproximar sem se curvar. Não dá para ficar de pé diante dele. É instintivo. Você cai de joelhos. Você se curva. Você chora. Você canta. Eu vi seres que nunca imaginei. Anjos com múltiplas asas, olhos por toda parte, mas não era assustador. Era santo. Era puro. Eles estavam em posição de honra. Nenhum deles olhava para o lado. Todos olhavam para o trono, como se toda a existência deles fosse girar em torno de glorificar aquele que vive para sempre. E sabe o que mais me marcou? Foi ver que as respostas às orações também estavam ali. Algumas vinham em forma de luzes que desciam como faíscas, outras como selos sendo abertos, e algumas como se fossem sementes sendo jogadas na terra. Eu entendi que há orações que não são respondidas com um sim imediato, mas com um processo. E Deus mostra isso com paciência. Ele não só escuta, ele ensina. E por fim, quando eu vi os pedidos sendo apresentados, eu percebi que muitos deles eram simples. Coisas como, Senhor, me ajuda a perdoar, ou me dá força para continuar. E mesmo essas orações, que parecem pequenas, eram tratadas como preciosidades. Não era o tamanho do pedido que fazia diferença, mas a sinceridade do coração. Então, se você está ouvindo isso hoje, e tem orado, tem esperado, tem jejuado, eu quero te encorajar. Não pare, não desista. Não ache que está falando sozinho. Existe um céu que se move por tua causa. Existe um Deus que se inclina para ouvir tua voz. Existe um exército de anjos que recolhe tuas lágrimas. Existe um altar onde teu nome está sendo lembrado. E tudo isso, começou quando você decidiu orar.
Não despreze o poder da tua oração, porque eu estive lá, e nada é em vão. Não desista, fale com Deus, seja qual for sua dor, Ele vai te ouvir, amém?